Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a todos que acompanham nossos vídeos na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1, os vídeos mais antigos, e varelajonas71@gmail.com, os vídeos mais atuais. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, no livro de Tobias. O justo é semente de esperança, no seu primeiro capítulo, nos seus 22 versículos, e já na sua primeira parte, o sofrimento dos justos. Vamos para a leitura do livro de Tobias, o início da leitura. É o livro número 17, o 17º livro do Antigo Testamento. Tema do livro: História de Tobite, filho de Tobiel, filho de Ananiel, filho de Aduel, filho de Gabael, descendente de Assiel, da tribo de Neftali. No tempo de Salmanassar, rei da Assíria, Tobite foi exilado de Tisbé, que fica ao sul de Quedes, em Neftali, na Galileia do Norte, acima de Assor, ao ocidente, ao norte de Cefate. Primeira parte do livro de Tobias, o sofrimento dos justos. Primeiro tópico do primeiro capítulo de Tobias: fidelidade na própria terra. Eu, Tobite, durante toda a minha vida, andei pelos caminhos da verdade e da justiça. Sempre dei ajuda aos meus irmãos e compatriotas exilados comigo em Nínive, no país da Assíria. Quando eu era moço e estava na minha terra, no país de Israel, toda a tribo do meu antepassado Neftali se separou da dinastia de Davi e de Jerusalém, cidade escolhida por Deus, entre todas as tribos de Israel, para os sacrifícios. Aí foi construído e consagrado o templo para ser a morada perpétua de Deus. Todos os meus irmãos e a tribo de Neftali ofereciam sacrifícios ao bezerro que Jeroboão, rei de Israel, tinha colocado em Dan, na região montanhosa da Galileia. Muitas vezes eu era o único a ir em peregrinação a Jerusalém por ocasião das festas, a fim de cumprir a lei perpétua que obriga todo o Israel. Eu corria a Jerusalém com os primeiros produtos da lavoura e as primeiras crias dos animais, com o dízimo do gado e a primeira lã das ovelhas, e os entregava aos sacerdotes, filhos de Arão, para o altar. Aos levitas que estavam exercendo função em Jerusalém, eu entregava o dízimo do trigo, do vinho, do óleo, das romãs, dos figos e das frutas. Por 6 anos consecutivos eu converti o segundo dízimo em dinheiro e o gastava a cada ano em Jerusalém. O terceiro dízimo eu dava para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros convertidos que viviam com os israelitas, e o dava a eles de 3 em 3 anos. Então nós comíamos juntos conforme a lei de Moisés
e a orientação que nos deixou Débora, mãe do nosso pai Ananiel, pois meu pai tinha morrido, deixando-me órfão. Homem feito, casei-me com uma mulher parente nossa de nome Ana. Ela me deu um filho, a quem chamei com o nome de Tobias. Segundo tópico do livro de Tobias, do primeiro capítulo do livro de Tobias. Fidelidade no exílio. Exilado na Assíria, levado como prisioneiro, eu cheguei a Nínive. Meus irmãos e compatriotas comiam alimentos dos pagãos, mas eu tomei cuidado para não fazer o mesmo, porque permaneci fiel a Deus com todo o meu coração. O Altíssimo me fez ganhar o favor de Salmanassar e cheguei a ser procurador dele. Até a sua morte, eu costumava ir à Média e aí fazia as compras na casa de Gabael, irmão de Gabri, em Ragues, na Média, onde deixei em depósito algumas sacolas com 300 quilos de prata. Depois Salmanassar morreu e seu filho Senaqueribe lhe sucedeu no trono. Os caminhos para a Média foram fechados e eu não pude mais viajar para lá. No tempo de Salmanassar, rei, dei muita esmola aos meus compatriotas. Eu dava o meu próprio alimento para os que estavam com fome, roupa aos que estavam mal vestidos. E quando via o cadáver de algum compatriota jogado fora das muralhas de Nínive, eu o enterrava. Também sepultei os que Senaqueribe matou quando voltou fugindo da Judéia por ocasião do castigo que o Rei do Céu lhe aplicou por causa das blasfêmias que ele disse. Nessa ocasião, enfurecido, ele matou muitos israelitas. Eu recolhia os corpos às escondidas e os enterrava. Senaqueribe mandava procurá-los, mas não os encontrava. Alguém de Nínive foi denunciar ao rei que era eu quem os enterrava às escondidas. Quando fiquei sabendo que o rei estava informado a meu respeito e que me procuravam para me matar, fiquei com medo e fugi. Tudo o que eu possuía foi confiscado e nada restou que não fosse levado para o tesouro do rei. Só ficaram minha mulher Ana e meu filho Tobias. Não se passaram 40 dias e os 2 filhos de Senaqueribe o assassinaram e fugiram para os montes de Ararate. Seu filho Assaradom lhe sucedeu no trono. Assaradom nomeou Aicar, filho de meu irmão Anael, para dirigir toda a economia do país, de modo que ele tinha poder sobre toda a administração. Então Aicar interferiu em meu favor e eu pude voltar para Nínive. O fato é que Aicar tinha sido chefe dos copeiros, chanceler, administrador
e encarregado das finanças durante o governo de Senaqueribe, rei da Assíria. Por isso, Assaradom o manteve no cargo. Aicar era da minha família, era meu sobrinho. A história é ambientada no tempo da dominação assíria e o autor deixa claro que o tema central se desenvolve em situações que o exilado enfrenta em terra estrangeira. Tobit e Sara representam todos os justos que temem e servem a Deus e acabam na desgraça e no sofrimento a ponto de desejarem a morte, porque as pessoas fiéis a Deus chegam a tal situação. Tobit é apresentado como discípulo fiel do judaísmo. Embora viva em ambiente religioso adverso, ele continua a frequentar Jerusalém, reconhecida como o único centro legítimo da religião javista. Sua fidelidade à lei é muito prática e se realiza na observância dos dízimos que se destinam a fins religiosos e sociais. O autor mistura dados cronológicos. Seu interesse é retratar a situação dos exilados. De um lado, muitos chegaram a ocupar cargos importantes como Tobit e Daniel. Do outro lado, porém, a fidelidade à fé e aos costumes israelitas provocou dificuldades. Aicar, apresentado como sobrinho de Tobit, é na verdade um sábio de origem assíria, autor de famoso escrito Sabedoria de Aicar. Assim nós concluímos, meus irmãos, minhas irmãs, a leitura do primeiro capítulo do livro de Tobias e também suas explicações, as explicações do mesmo, como nós estamos realizando desde o início do nosso trabalho, da nossa leitura da Bíblia Sagrada. Lá no comecinho, desde o início, né? No livro do primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis, né? Então, nós concluímos aqui a leitura do primeiro capítulo e no próximo vídeo nós continuaremos a leitura do livro de Tobit no seu segundo capítulo. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até os nossos próximos encontros. Se Deus quiser, meus irmãos, minhas irmãs.